Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o canal que contribui com o processo de desalienação popular. Acorda, esquerda! Acorda! É uma brincadeira, mas com fundo de verdade e seriedade. A esquerda precisa acordar o quanto antes. Eu venho batendo nessa tecla aqui, apresentando ideias para que a esquerda possa entender de uma forma que ela precisa retomar o poder. E 2020 vai ser importantíssimo para 2022. Dentro da minha análise política, o que acontecer nas eleições municipais de 2020 irá, por consequência, gerar algo de positivo ou não para a esquerda nas eleições de 2022. Então eu vou explicar de maneira assertiva e detalhada o porquê dessa minha afirmação. Antes eu vou pedir para você que já é inscrito no canal, que dê um like no vídeo para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. Você que ainda não é inscrito e precisa conhecer o meu trabalho, assiste o vídeo e se achar no final que eu mereço o like, eu vou ficar imensamente agradecido. A esquerda precisa acordar por quê? Porque dentro da minha análise política, o que a esquerda fizer agora em 2020, no que concerne às eleições municipais, vai gerar frutos, tanto bons quanto ruins, em 2022. Tá certo? Então o que ela conseguir desenvolver agora pode ter por consequência um resultado em 2022, seja vitorioso ou de derrota. Então, o que eu quero dizer, tá? Para as pessoas poderem entender, tá? A esquerda, ela precisa pensar primeiro numa união agora em 2020. Eu falei isso no outro vídeo. Tá? E que união é essa? No que concerne essa união? A esquerda precisa entender que ela tem diferenças internas, a agenda do PT, do PDT, do PSOL e etc. Cada uma é diferente uma da outra, cada um tem uma maneira diferente de enxergar o caminho para o desenvolvimento do país, dos seus estados e municípios. Tudo bem, isso está claro. Agora, gente, a esquerda precisa entender também que ela precisa compor, ela precisa ter composição. Precisa ter uma retórica baseada na agenda social, para poder ganhar a eleição, que se vier com a agenda identitária, vai tomar fumo, vai perder na maioria das cidades e capitais do nosso país. Não tem jeito. Vem com as pautas identitárias, é sinônimo de derrota. É cheiro de pancada. Cheiro de derrota. As pautas identitárias são importantes, mas a agenda com as pautas sociais é mais importante ainda para adoçar o ouvido, certo? Do eleitorado médio. O eleitorado médio precisa ser reconquistado pela esquerda. E nada melhor do que a retórica econômica de natureza social que a esquerda desenvolve muito bem. Se a direita ela é eficiente na pauta moral, a esquerda é excelente na pauta econômica. É esse lado da esquerda que o povo, ainda com algumas críticas, quer ouvir. É esse lado da esquerda que o povo gosta. O lado da desmarginalização social, das leis trabalhistas, das políticas de transferência de renda, de investimento em educação e saúde, políticas de renda cidadã, políticas de moradia. São essas políticas de natureza social que o povo quer ouvir da esquerda, que ela meio que abandonou para favorecer as pautas identitárias. Um outro ponto importante, o que ela vai fazer agora? Ela vai se unir, principalmente nos médios e grandes municípios do país. Nas médias e grandes cidades, a esquerda tem que compor. Não importa se em um município o PT é cabeça de chapa, no outro é o PDT, no outro é a Rede, no outro é o PSOL, no outro é o PSB, no outro é o PCdoB. Não importa. Tá? A esquerda ela tem que desenvolver essa união, não importando como que as coligações serão desenvolvidas. É claro que a esquerda não vai conseguir uma unidade, ainda mais em eleições municipais, no Brasil inteiro. Os municípios pequenos, principalmente, têm peculiaridades que envolvem muito um aspecto menos ideológico. Então, às vezes, você vê o DEM fazendo coligação com o PT num município de 20 mil habitantes, que é normal. Eleitorado pequeno, ali de um pouco mais de 10 mil eleitores. Agora, nos municípios de médio e grande porte, dá para organizar, pelo menos na maioria deles, principalmente as capitais, para que a esquerda venha unida, forte.
assertiva com o eleitorado na sua pauta social, investimento em educação, moradia, saúde, né? A pauta na área do trabalho e emprego, de proteção do trabalhador, né? De barateamento dos serviços públicos, etc. Ok? Então, como é que isso pode ser feito? Rio de Janeiro, por exemplo, que é a capital do meu estado. Estou em Volta Redonda, não vou falar da capital. O Marcelo Freixo, ele é o candidato da esquerda que tem um capital político eleitoral maior. PT, PDT, PSB, Rede, PCdoB, todo mundo se une botando Marcelo Freixo como cabeça de chapa. Aí você escolhe, tá? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você escolhe um vice. Esse vice do Marcelo Freixo pode ser, por exemplo, a delegada Marta Rocha do PDT, não tem problema nenhum, certo? Aí pode-se fazer uma composição pensando já em 2022, já amarrando, olha, então se vem Freixo e Marta Rocha para a prefeitura, para o governo do estado a gente pode colocar o Alessandro Molon como candidato a governador e como vice dele nós podemos ter a Benedita, ou a Benedita pode voltar ao Senado, a Benedita da Silva do PT. Gente, a gente faz uma composição Alessandro Molon e Jandira como vice dele para o governo do estado. Já se faz uma composição pensando em 2022. Deu para entender, gente? Em São Paulo a mesma coisa. Para derrotar Celso Russomano, Bruno Covas, pô, pensa num candidato que seja mais forte, de capital político maior em São Paulo. Eu não sou de São Paulo, mas vamos lá, é o Eduardo Suplicy, mas ele tem perfil de prefeito. Ou seria o Fernando Haddad, convencer ele a vir como prefeito, ele fortaleceu o capital político dele sendo candidato a presidente, vem ele de frente, né? Em São Paulo o PT é forte. Ou fecha com uma coligação com outro candidato, a esquerda tem que vir unida no Rio, em São Paulo, nas capitais do país. Comentem aqui embaixo, quem for do Nordeste, de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte nas capitais do Nordeste, capitais do Sul, Centro-Oeste e Norte. Comentem aqui apresentando soluções dentro dessa linha que eu estou apresentando de união das esquerdas para as próximas eleições. Ok, gente? Não sei se vocês concordam comigo, mas é o que eu penso. Um abraço a todos.